Olá, olá a todas, sejam muito bem-vindas. Vamos lá. Nos últimos anos, dragar o passado se tornou um passatempo popular. Como alguém que é forte candidata para todos os programas de 12 passos para taranana, que existem no mercado. Eu sei que é valioso entendermos o nosso passado. No entanto, se realmente quisermos nos tornar mulheres poderosas nas mãos de Deus, precisamos deixar a dor para trás. Nós não abrimos mão das lições que aprendemos. Isso não. Nós não abrimos mão das oportunidades de ministério que a nossa dor nos traz. Mas nós fechamos a ferida e deixamos que ela seja curada. Deixe-me dar um exemplo de alguém que se recusou a deixar a dor do seu passado controlar a sua vida. Há muitos anos, eu conheci uma mulher encantadora e quando eu estava falando em uma conferência de escritoras cristãs, ela me contou que queria escrever sobre suas experiências de vida, mas eu pensei, quem não quer? E contudo, compartilhou a sua história comigo. Eu sabia que ela precisava ser contada pelo mundo afora. Cerca de um ano depois, enquanto eu estava me preparando para falar sobre este livro, Como se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus, em uma conferência, o Senhor trazia repetidamente a história à minha mente e eu ficava relembrando. Então, uma semana antes da conferência, Valerie me ligou do nada para dizer o quanto Deus havia me usado na vida dela. Olha as coincidências. Ela compartilhou comigo que desde o nosso encontro, o seu ministério, chamado Guerreiras Feridas, havia crescido a ponto de alcançar milhares de pessoas em todo o país. Valerie me deu a permissão para compartilhar a sua história na conferência e com você, através das páginas deste livro. Logo depois que casei com o meu marido, descobri que ele tinha uma obsessão por pornografia. Ele começou trazendo revistas pornográficas para casa. Cerca de um ano depois, ele começou a frequentar cinemas eróticos quase todo mês e, eventualmente, ele começou a ir uma vez por semana. Ele vivia uma vida dupla o tempo todo. Ele tocava no grupo de louvor da igreja e ficava em pé para testemunhar do que Jesus estava fazendo na sua vida. E então, ele voltava para casa e ia assistir a um daqueles filmes. As mulheres da igreja diziam: "Ah, como você é sortuda por ter um marido tão de Deus." Elas não faziam ideia. Quando o videocassete se tornou popular, ele trouxe um para casa com o claro propósito de ver estes tipos de filmes. Eu colocava os meus filhos no carro e ficava rodando com eles até 3 horas da madrugada para protegê-los do lixo que estava sendo despejado em nossa casa. Com o passar do tempo, os filmes se tornaram mais explícitos e mais violentos. Ele sempre me contava sobre eles, ainda que eu não quisesse ouvir. Nesse ponto, já há 9 anos de casamento, o vício dele havia evoluído de folhear revistas abertamente para mais de 15 filmes pesados por semana. Quando eu tentava impedi-lo de assistir a esses filmes, ele ficava irado e violento. E quando ele os assistia, de fato, ele então ficava pervertido e violento. Não havia um resultado que fosse bom, era pura insanidade. Durante esse tempo, ele foi de esposo amável a um homem que abusava psicologicamente da sua família e que abusava sexualmente de mim. E finalmente, eu o confrontei. Eu disse que ele tinha que fazer uma escolha, porque eu não aguentava mais aquela vida dupla. Eu não aguentava mais as mentiras. Eu disse a ele que teria de escolher ou a pornografia ou a sua família e Deus. E no dia seguinte, ele cometeu suicídio. De que maneira alguém como Valerie está envolvida na lição de hoje? Como ela aceita que um Deus soberano tenha permitido essas experiências dolorosas em seu passado? Este livro não é a respeito de teoria, é a respeito da realidade.
Então eu decidi perguntar a Valérie diretamente se ela concordava ou não com os princípios que eu defini aqui. A sua resposta foi um inequívoco sim. Ela disse: tudo isso acabou servindo para o ministério que eu tenho hoje com mulheres feridas. Eu sei que estou exatamente onde Deus quer que eu esteja e eu não teria chegado até aqui sem ter experimentado essa dor antes. O lema de Valérie é: Deus usa o nosso passado para mudar o futuro, o nosso e o de outras pessoas. Então, como fazer para neutralizar o poder do passado? Como podemos ser completamente esvaziadas do passado, a fim de que ele não seja mais capaz de nos controlar? Só há um caminho: Jesus Cristo. Tony Campolo disse uma vez: seu passado é uma desculpa para o seu comportamento no presente até o dia em que você receber a Cristo. Pare de olhar para trás, pare de procurar por explicações. Olhe para Deus e seja esvaziada do passado. Se fizer isso, Ele com certeza irá surpreender o mundo com aquilo e poderá realizar por meio da sua vida. Porque Valérie processou a dor do seu passado, hoje ela é um exemplo de uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Sem dúvida, Deus lhe permitiu passar por testes dolorosos em sua vida. A única pergunta é: o que você fará com essa dor? Permitirá que isso a purifique, a transforme em uma mulher poderosa nas mãos de Deus e para ministrar ao mundo ferido, ou deixará que isso a torne amargurada e amarga? A escolha é inteiramente sua. Amém? E amém, Jesus.